Com um diâmetro modesto de 1.475 milhas, Plutão não é um dos corpos celestes mais impressionantes do nosso sistema solar. Isso não significa, no entanto, que o famoso planeta anão não tenha algumas formações paisagísticas incríveis que surpreendem especialistas e o público. Para dar uma olhada mais de perto no antigo membro do nosso sistema planetário, a NASA enviou a sonda espacial New Horizons para os reinos de Plutão alguns anos atrás. A nave espacial não tripulada não chegou ao objeto do cinturão de Kuiper até 2015, mas a missão produziu algumas imagens impressionantes de alta resolução do pequeno objeto celeste que gostaríamos de dar uma olhada mais de perto com você hoje. Quer se juntar a nós em nossa jornada galáctica para os maiores mistérios do universo? Então, lembre-se de se inscrever em nosso canal e clicar no sino para nunca mais perder um de nossos vídeos no futuro. Sinta-se à vontade para nos mostrar que você gosta do conteúdo de nossas postagens com um polegar para cima. Plutão é 24 de agosto de 2006 e Plutão foi destituído de seu status oficial como planeta. Nas mais de 7 décadas que se passaram desde a descoberta original do corpo celeste, Plutão foi um membro sólido do nosso sistema planetário original. Isso mudou, no entanto, quando o conceito básico de planeta foi redefinido. Esse repensar científico foi precedido pela descoberta de vários outros objetos no cinturão de Kuiper, alguns dos quais eram semelhantes em tamanho a Plutão. Para não lançar o número de planetas oficiais em nosso sistema solar em números incontroláveis, a nova classe de planeta anão foi introduzida, na qual Plutão agora é classificado. O corpo celeste orbita o Sol a uma distância média de quase 4 bilhões de milhas. Devido à sua órbita rotacional excêntrica, o planeta anão precisa de 248 anos para orbitar completamente nossa estrela hospedeira. A imensa distância entre o Sol e Plutão cria as temperaturas superficiais geladas que prevalecem no corpo celeste. Especificamente, o termômetro em Plutão nunca sobe acima de 360 graus Fahrenheit, abaixo de zero. Com um tamanho de cerca de 6,8 milhões de milhas quadradas, a superfície de Plutão é aproximadamente do tamanho do continente sul-americano. O planeta anão é composto de cerca de 70% de rocha e 30% de gelo de água. Atualmente sabemos que Plutão é acompanhado por pelo menos 5 satélites naturais. O maior e mais conhecido satélite é a Lua Charon. O satélite, que foi descoberto em 1978, tem um diâmetro de cerca de 750 milhas. Assim, Caronte tem mais da metade do tamanho do próprio Plutão. Por causa dessa impressionante proporção de tamanho, ele é frequentemente chamado de sistema duplo. Plutão-Caronte, em contraste com o sistema Terra, Lua, o centro de gravidade em torno do qual os dois corpos celestiais orbitam, não está localizado dentro do planeta anão, mas fora de Plutão. Imagens impressionantes, graças às inúmeras fotos tiradas pela New Horizons durante sua excursão a Plutão, agora podemos ver a superfície do corpo celeste com mais detalhes do que nunca. A imagem, que mostra o planeta anão em toda a sua glória, foi tirada pela espaçonave a uma distância de cerca de 22 milhas. A imagem foi posteriormente refinada para que possamos ver lá nas cores naturais que o olho humano perceberia ao olhar diretamente para o corpo celeste. O que imediatamente nos impressiona em vista dessa imagem incrível é o fato de que o exterior de Plutão é adornado por relativamente poucas crateras pequenas. Essa circunstância significa, ao contrário, que a superfície do planeta anão deve ter se renovado ao longo de milênios.
O caso de que Plutão tenha sido amplamente poupado de impactos galácticos parece extremamente improvável. Consequentemente, processos naturais devem ocorrer repetidamente no pequeno corpo celeste, que, em última análise, cobrem completamente os pontos de colisão. Um ressurgimento comparável de crateras de meteoritos ocorre, a propósito, em nosso planeta natal azul. Aqui, entre outras coisas, o influxo de ventos, o ciclo da água e a vegetação apagam as crateras galácticas da paisagem. Também é perceptível que a superfície de Plutão é dividida em áreas muito brilhantes e extremamente escuras. De fato, o planeta anão mostra o segundo maior contraste de brilho de todos os corpos conhecidos no Sistema Solar. Somente na Lua de Saturno e Apetus encontramos diferenças de luz ainda mais pronunciadas. O plano Sputnik, a grande área de gelo em Plutão chamada de plano Sputnik, deve seu nome ao satélite de mesmo nome, que foi o primeiro objeto feito pelo homem a deixar a Terra. Como a área gelada praticamente não mostra pontos de impacto, alguns especialistas assumem que a planície se formou há menos de 100 milhões de anos. Possivelmente, esse processo de deformação geológica continua até hoje. À primeira vista, a aparência da superfície de gelo se assemelha a uma paisagem de lama congelada. As reentrâncias conspícuas no subsolo, que podemos ver claramente na imagem detalhada e profunda, são possivelmente o resultado da influência dos ventos. Montanhas fascinantes não menos interessantes do que as imagens das planícies geladas do Sputnik são aquelas que mostram as montanhas geladas na superfície de Plutão. A superfície lisa da chamada planície Sputnik flui para uma fascinante cadeia de montanhas que, em termos de suas dimensões, realmente não tem nada do que se envergonhar em comparação com nossa montanha terrestre. Entre as elevações mais imponentes em Plutão estão os Norge Montes, que se elevam quase 11.500 pés, e o Hilary Mantis, que se estende ao longo da borda ocidental da planície Sputnik, por sua vez, elevando-se quase 5.000 pés acima de seus arredores. Com toda a probabilidade, as formações não são feitas de rocha convencional, mas de gelo de água. Nas temperaturas congelantes que prevalecem naturalmente no planeta anão, o gelo de água pode se tornar tão duro quanto rocha. Como exatamente essas elevações de gelo incríveis se desenvolveram no pequeno corpo celeste ainda é um mistério não resolvido para os cientistas. Especialmente o fato de que Plutão não está na esfera de influência de um objeto celeste mais massivo que poderia deformar a crosta do planeta anão. Isso causa grandes dúvidas para os especialistas. Estruturas de superfície detalhadas. Esta imagem de alta resolução das estruturas naturais da superfície de Plutão nos mostra como é a face galáctica do planeta anão em detalhes. No centro desta imagem de mosaico com cores aprimoradas, podemos ver uma faixa de paisagem de cerca de 50 milhas de largura que se estende da borda das chamadas Badlands até as áreas geladas do planeta anão Krun-Mácula. Na borda direita desta imagem incrível, vemos as terras altas escuras, informalmente conhecidas como Krun-Mácula. O que imediatamente chama nossa atenção ao olhar para esta imagem é a coloração vermelho escura da área correspondente. Os especialistas assumem que essa coloração é causada por tholin. Esta é uma mistura de moléculas orgânicas como hidrogênio, carbono e nitrogênio. Dizem que esse composto complexo é particularmente abundante em Plutão e, portanto, dá ao planeta anão sua aparência marrom avermelhada característica. Krun-Mácula, enquanto isso, eleva-se cerca de 1,5 milhas acima do resto da paisagem. Particularmente impressionantes são os numerosos poços interconectados que caracterizam a área. As formações correspondentes têm diâmetros de 5 a 8 milhas e atingem profundidades de cerca de 1,5 milhas.
A atmosfera do planeta anão Plutão tem uma atmosfera extremamente fraca. A fina camada protetora natural que envolve o corpo celeste é composta em grande parte de nitrogênio. Os componentes restantes são monóxido de carbono e uma pequena quantidade de metano. Graças às informações coletadas pela nave espacial New Horizons da NASA durante sua missão, sabemos que a atmosfera de Plutão se estende cerca de 1000 milhas acima da superfície do planeta anão. O monóxido de carbono que ele contém, por sua vez, tem uma temperatura intrínseca de 364 graus Fahrenheit abaixo de zero. Isso também corresponde aproximadamente às temperaturas que prevalecem lá no solo. Isso apesar do fato de que as camadas mais profundas da concha protetora natural são significativamente mais quentes, com uma temperatura de menos 392 graus Fahrenheit. Especialistas acreditam que as temperaturas mais frias da superfície são devidas à evaporação do metano, que muda de um estado sólido para um estado gasoso agregado. Polo Norte de Plutão. Quando olhamos para o Polo Norte de Plutão, mais uma vez nos tornamos cientes da diversidade geológica que prevalece neste pequeno corpo celeste. A região polar norte é atravessada por longos cânions. A maior dessas formações de paisagens naturais tem uma largura considerável de cerca de 47 milhas. Os cânions perto dessa formação aberta, no entanto, têm cerca de 6 milhas de largura. Os cânions no polo norte do planeta anão parecem ser muito mais antigos do que os sistemas de cânions que encontramos em outras áreas de Plutão. Cientistas veem na existência dos cânions polares uma prova importante de um antigo período tectônico no corpo celeste. Sistema de cânions. A imagem do sistema de cânions, não mapeado, mostra a área conhecida como região de Tomball. Os pesquisadores ainda não conseguiram decifrar a origem exata dessas inúmeras indentações na superfície. Muitos especialistas acreditam que essas misteriosas depressões foram criadas pela interação da intrusão de gelo e evaporação natural. Como a área em questão tem muito poucos pontos de impacto, é razoável concluir que ela foi formada há apenas um curto tempo geológico. Em detalhes, os poços individuais têm diâmetros de centenas de pés, ao mesmo tempo estendendo-se muitos pés no chão. O arranjo das numerosas estruturas permite que os especialistas tirem conclusões importantes sobre a troca de nitrogênio entre a superfície do planeta anão e a atmosfera. Estamos interessados em sua opinião. Houve alguma imagem do planeta anão que particularmente o fascinou? E o que você acha das imagens impressionantes de Plutão? Já estamos ansiosos pelos seus comentários. Por fim, vinculamos mais alguns vídeos emocionantes para você, que você pode acessar clicando em uma das miniaturas nos créditos. Muito obrigado por assistir. Tome cuidado e até a próxima.